Quem não sabe, Deltan Dallagnol agora é candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Já falou que a bandeira dele é levar a Lava Jato para o Congresso Nacional e, claro, forças se levantam para tentar impugnar a candidatura, que seria impugnada se ele tivesse sido condenado, né? Sim. Você acha que tem um viés político aí? Totalmente. O Cris falou perfeitamente da parte técnica, mas a parte política... Gente, todo mundo sabe. Há que se olhar primeiro o resultado, tá? O quanto que a Lava Jato trouxe de resultado para o Brasil, para os cofres públicos. 15 bilhões. Né? 15 bi em 5 anos. Gente, que valor tem isso? É claro que deve ter chiadeira, deve ter muita gente gritando por conta disso, né? Mexeu no bolso de muita gente. É claro que sempre vai ter alguém para dizer não. Ainda mais quando ele se coloca numa vitrine, que é a candidatura, né? Claro que tem gente querendo atrapalhar. Claro que tem gente querendo que ele tenha que devolver dinheiro, que nem é dele o dinheiro que ele nem pegou, né? E numa operação desse tamanho, os gastos são enormes. E tem gastos que são feitos ali em operações sigilosas, operações policiais, que são necessários. Gastos em equipamentos de tecnologia. A gente sabe disso. Uma operação policial, uma investigação, custa caro. Claro, verdade. Tem que se prestar contas, tem que ser direitinho. Sabe o que eu acabei de lembrar, Fabiano? A gente tinha esquecido. Ele já tinha sido condenado antes, não é? A devolver 75 mil. Vocês lembram disso? Sim. E aí as pessoas começaram a fazer pix pro nome dele, por CPF. Eu achei muito interessante o movimento da sociedade, como se fosse apoiando a Lava Jato. Eu apoiei, inclusive. Então vou chamar o Leonardo Grandini, que é completamente contra a Lava Jato, contra o Deltan. Leonardo, fale, querido. Se preparem, que depois é a Pietra. Eu tenho certeza que a Pietra vai, se não totalmente, parcialmente concordar comigo. Duvido. Tenho certeza. Duvido, Eodó. Confiante que é. Tenho certeza e por uma simples questão. A Lava Jato não é uma pauta à direita ou à esquerda. Tem um livro de um colega e um grande advogado aqui de São Paulo, chamado Valfrido Vardi, chamado O Espetáculo da Corrupção. É um livro que trata de todos os meandros da Operação Lava Jato e o quão maléfica ela foi para a economia brasileira. Se existem pessoas físicas que cometem crimes dentro de empresas, essas pessoas devem ser investigadas e, caso seja comprovado que são de fato corruptas, devem ser punidas. Agora, uma empresa do tamanho de uma Odebrecht, por exemplo, ou de qualquer outra dessa envergadura, que é prejudicada e é condenada, é um completo absurdo. Porque uma pessoa jurídica não lava dinheiro, uma pessoa jurídica não pode cometer corrupção passiva, não pode cometer corrupção ativa, uma empresa jurídica e a economia de um país não pode ser prejudicada. Pessoas físicas, corruptos, bandidos e criminosos devem ser punidos de forma isolada. Você acha que o Lula roubou? Eu acho que o Lula roubou? É. Eu particularmente não acho que não. Né? Agora, eu particularmente acho que não. Porque ninguém, inclusive o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro nunca roubou. Eu não acho. Desvia, não. Só pra agradar. Eu não acho que Flávio Bolsonaro seja bandido. Eu não acho que Eduardo Bolsonaro seja bandido. Eu não acho que nenhum dos aliados. Você tá falando só pra me impressionar. Eu não acho que nenhum. Não. Eu não acho que ele nenhum. caprichou na confiança. Eu não condeno Ciro Nogueira. Eu não condeno Valdemar da Costa Neto. Mas você é contra a Lava Jato? Eu sou contra a Lava Jato porque a Lava Jato ela é nitidamente uma operação que foi feita por conta de questões e critérios meramente arbitrários e políticos. E o fato dela isso serve para o Bolsonaro, que foi vítima da Lava Jato. Mas saiu ileso. Inclusive os pais da Lava Jato, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles estão fazendo da família Bolsonaro vítimas também, assim como o Partido dos Trabalhadores foram vítimas. Peraí, vamos lá. Disso. Você acha que então, uma operação... não é uma questão, uma pauta de direita e de esquerda, é uma pauta de defesa do Estado Democrático de Direito. Ponto. Ok. Você acha que uma operação que devolveu 15 bilhões de reais aos cofres públicos não vale? Devolveu 15 bilhões de reais aos cofres públicos e gerou prejuízo muito, mas muito, mais maior. Meu Deus. A empresas brasileiras e a economia brasileira. Não, mas muito maiores. Vamos supor que você esteja certo e que realmente tenha
Como você disse, vamos supor que tenha gerado um monte de prejuízo, né, para o governo federal. Você acha que 15 bilhões, independente de qualquer coisa, vamos supor que tenha tido um prejuízo de, sei lá, 20 bilhões, o que não é verdade, vamos supor. Você acha que mesmo assim não é justo que esses 15 bilhões tenham retornado para os cofres públicos? Você não acha que era justiça sendo feita? Esses 15 bilhões tinham sido roubados e estavam sendo devolvidos para os cofres públicos? Acho justíssimo. Mas então você é a favor da Lava Jato? Não, eu não sou a favor da Lava Jato. Você é a favor? Você está falando que é justo que seja devolvido o dinheiro público? Não, eu sou contra a Lava Jato como um todo. Toda operação pode ter particularidades, meandros e detalhes com os quais eu concorde. Mas a Operação Lava Jato como um todo é uma farsa que prejudica o Estado Democrático de Direito. Leonardo. Não só o Lula, não só o Bolsonaro. Qual parte não é democrática de devolver dinheiro que foi desviado e roubado para os cofres públicos? Já pensou se toda a farsa trouxesse de volta para os cofres 15 bilhões? Que tem uma farsa todo mês, né? Que tem uma farsa todo mês, porque o Brasil quer dinheiro, gente. Mas isso é uma farsa, porque devolveram 15 e foram prejudicados e perdidos muito, mas muito mais. Volta aqui pra mim, pro geral. Rapidinho, Pietra. Eu vou chamar você, só que antes eu vou esquentar um pouquinho pra te chamar, que eu vou te dar bastante espaço. Porque enquanto ele falava, Pietra, o Cristiano concordava. Que prejuízo foi esse que deu? Que prejuízo foi esse que deu maior do que 15 bilhões? Pra quem? Olha, Carla, eu vejo da seguinte questão. A gente não tem que monetizar essa questão, porque é tudo muito relativo. Então, se for assim, se o governo, vamos pegar um governo qualquer, o governo do Fabiano, prefeito de Santos. O Fabiano, ele é de Santos. Vamos supor que o Fabiano é prefeito. Se ele não fizer nada na cadeira de prefeito, ele vai ter para os cofres públicos, o orçamento de Santos é 2, 3 bilhões. Vamos ter 2, 3 bilhões lá guardadinho. Essa questão numérica, ela é muito relativa. Não, mas qual foi o prejuízo? O que eu sempre sou um crítico, não da Lava Jato, mas do lavajatismo, eu sempre falo, é sobre a questão de você ter, eventualmente, operações espetaculosas que têm uma finalidade política. Foi o prejuízo? Tal como a operação, que eu até já tratei aqui no Linha de Frente, em outros programas, que recentemente aconteceu com o pastor Milton, ex-ministro da Educação. Então, eu sou contrário à forma espetaculosa e onde se vem com a justificativa, porque tudo se coloca milhões, né? Qual foi o prejuízo? Como assim prejuízo? Não entendi. Ele falou que deu um prejuízo muito maior do que 15 bilhões. Que empresa que perdeu? A justificativa que o Leonardo está colocando, me corrija se eu estiver errado, Leonardo, mas é a interpretação que eu estou fazendo da sua fala. Sim. É que o fato da Operação Lava Jato ter levado uma série de empresas de grande porte, empresas que atuavam inclusive no mercado internacional. O fato dele ter levado essas empresas a muitas delas quebrarem, a muitas delas ruírem, acabou gerando um prejuízo aos cofres públicos. Essa é a leitura que o Leonardo está fazendo. Esse é o impacto direto. Atenção. Agora é a Pietra Bertolazzi. Essas empresas, primeiro, cresceram de forma ilegal, desviando dinheiro e roubando dinheiro dos cofres públicos. Então, não se trata de houve um prejuízo. Como é que há um prejuízo de uma empresa que cresceu de forma ilícita? Isso é uma inversão de valores que eu não consigo entender. Você, Cristiano, meu amigo de bancada, um cara que eu tenho muita estima, um cara inteligente, mas assim, de fato, é uma inversão de valores que você está falando. E aí, mas voltando à pauta, e a pauta é a seguinte: a gente está falando de 4 milhões que, teoricamente, foram gastos extras relativos a viagens, a vale não sei o quê, que foram usados ali na Operação Lava Jato. E quando eu olho esse número, né, de novo, comparando, como o Fabiano muito bem colocou, né, a gente teve um retorno aí da Lava Jato de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. E aí, quando eu olho essa picuinha, porque isso é picuinha, né, reclamar e levantar uma investigação sobre 4 milhões de reais que foram gastos em viagens porque o agente tomou uma Coca-Cola do frigobar do hotel. É brincadeira isso. Aí eu fico me perguntando onde está o TCU, né, que é o órgão ali de controle externo que fiscaliza esse tipo de coisa. Eu fico me perguntando onde está o TCU quando se aprovam quase 2 milhões para fazer o teatro da Peppa Pig. Eu fico me perguntando onde está o TCU quando eles aprovam a verba de quase 2 milhões também para fazer o filme do Brizola, né, um brasileiro chamado Brizola. Onde eles estão quando é aprovado o valor de 1,3 milhões para a captação do show da parada gay, né? Onde é que eles estão? O musical Shrek arrecadou 18 milhões de reais no Brasil, da Lei Rouanet. Onde é que, assim, em que momento qual é o critério? Em que momento eu me perdi na história do Brasil, onde usar 4 milhões para custos básicos de uma operação importantíssima como o Lava Jato se tornou maior do que gastar 18 milhões para um musical do Shrek? Toda razão, Fabiano. Acho que a gente tem que olhar para quem está gritando, né? Vamos ver quem está gritando, né? Quem é que está dando o grito, né?
Aí a gente começa a ter uma linha de raciocínio. Pietra, muito bem colocado, né? O dinheiro vai... O pau que bate em Chico, bate em Francisco. É bem isso aí, meu avô me ensinou há muito tempo, né? Uma coisa é boa, outra coisa... Não, aqui a gente não fala. Não, aqui a gente fala. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, reclamar por quê? De repente, numa operação que o agente policial ficou ali em um hotel aguardando o momento dele agir, né? Eu não conheço as técnicas policiais, mas eu sei que isso acontece. O policial, por exemplo, na Polícia Federal, ele é retirado de um estado para trabalhar no outro, por questões éticas, né? Então ele é retirado de Goiás e vai fazer uma operação lá no Rio Grande do Sul. Então ele vai para um hotel, ele não vai ficar numa barraca, numa tenda, ele vai para um hotel, ele vai se alimentar, ele de repente vai tomar uma... Você não faz isso? Você não faz isso, Cris? Claro. Você não fica no hotel, você não tem sede, Claro. você não toma uma coca, Claro. Isso tudo tá... Claro. Entendeu? Mais alguma consideração, Agora, Leonardo, de pra gente repente... mudar de assunto? Só uma consideração. Leiam O Espetáculo da Corrupção, do advogado, grande companheiro Valfrido Vade, em que explica cada meandro, cada detalhe, de forma espetacular, extremamente didática, sobre os prejuízos que a Lava Jato causou, não só à economia brasileira, mas à política e à democracia brasileira. Isso à direita e à esquerda. Mas é muito curioso, né? É muito curioso ver essa defesa intransigente do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os seus frutos aqui nesta mesa. Muito curioso.